Mais uma vez, bom dia, terceira série. Bem-vindos, bem-vindas para mais uma semana de estudos, para mais uma semana de trabalho. Nós nos encontramos aí, né, nos minutos finais, né, nas semanas finais do mês de outubro, né, tendo aí pela frente um processo, um percurso para a gente terminar esse ano maravilhoso de 2020. Bem-vindos, bem-vindas para mais uma semana de reflexão, para mais uma semana de estudos. Como eu falei com vocês nas orientações, nós vamos fazer uma sequência de 2 a 3 aulas no máximo, para uma pegada mais no campo da ética, né, que tem sido um assunto cobrado no Enem com uma relativa frequência. Se vocês observam as questões de filosofia do Enem, desde 2010 para cá, todos os anos aparecem ali algumas questões envolvendo ética, de uma maneira geral, né, ou algum pensador, ou algum conceito filosófico dentro do campo da ética. Então, é um assunto que vale muito a pena, além das aulas, quem puder, está dando uma olhada, está dando uma pesquisada, uma ampliada no conhecimento aí, que nada é demais, né? A gente vai fazer um recorte na ética a partir da modernidade, né? A gente vai fazer um recorte do século XVII para cá, né, a partir da modernidade. A gente faz aí esse vamos dizer assim, esse recorte no tempo e no conceito. E a ideia é que a gente discuta 2 grandes tendências éticas que, de certa forma, perpetuaram da modernidade até os dias atuais. O utilitarismo, né, como vertente ética, a ética na vertente utilitária e os problemas dela decorrentes, e, no polo oposto, a ética num prisma mais kantiano, né, numa vertente mais kantiana, a partir do conceito de imperativo categórico. Né, basicamente esse caminho que a gente vai trilhar, que a gente vai fazer a partir de então. Né, a gente pegar o tema ética, fazer um recorte nesse tema, porque quando eu falo de ética, eu estou falando de muita coisa, né, estou falando de toda uma tradição filosófica que começa lá com Aristóteles e ela vem até os dias atuais, com os grandes temas, com as grandes temáticas atuais, como, por exemplo, a temática ecológica, a temática em torno da vida, enfim, né, em torno da bioética. Tem muita coisa por aí, tem uma tradição de muitos séculos de discussões em torno desse campo, em torno desse tema, né? Na impossibilidade da gente fazer tudo isso, a gente vai tentar fazer digamos assim, uma seleção de alguns temas que têm sido recorrentes nos últimos Enems. Kant é um deles, né? É impossível discutir ética sem fazer uma discussão com a filosofia de Kant, né? E o utilitarismo, numa vertente mais contemporânea da ética, quando atribui valor à noção de utilidade, né? Quando atribui valor à noção de consequência. E aí a gente vai tentar pensar, a gente vai tentar analisar esses aspectos nessas aulas que se seguem, essa e as nossas 2 próximas aí no máximo, tranquilo? Então a pegada a partir de agora vai ser ética, né? A gente vai entrar nesse universo da ética sob esse funil, sob esse recorte, Kant e o utilitarismo, tá bom? Para a gente introduzir a filosofia de Kant, a ética em Kant, a ética moderna como um todo, no primeiro momento seria interessante, eu não vou ficar preso nisso por conta do tempo, mas a gente fazer um raciocínio no sentido de entender que o que a gente está chamando de modernidade, né, que a gente está chamando de modernidade, esse período longo que vai aí do século XV, mais ou menos, até o início da Revolução Francesa, século XVIII, por aí, início do século XVIII,
né? Todo esse longo período de basicamente 3 séculos que a gente está chamando de modernidade, nós tivemos profundas modificações na mentalidade e nos comportamentos, né, do homem, sobretudo do homem europeu, né, sobretudo na Europa, como sendo aí, vamos dizer, esse grande continente em que grandes modificações, de certa forma, permearam o imaginário da humanidade e os comportamentos da humanidade, né? Se a gente fosse parar para analisar cada um período desse da história da modernidade, nós veríamos que ocorreram umas sucessivas séries de transformações e de modificações na própria estrutura da sociedade europeia, que, de certa forma, repercutiram, reverberaram, representaram modificações no pensamento, modificações no comportamento, modificações no jeito de parar e no jeito de pensar, no jeito de comportar. A gente podia começar a falar aí da crise do feudalismo, já eu vou lá no chat, Samuel. A gente poderia falar aí da crise do feudalismo, a gente poderia falar das grandes navegações. Num campo de caráter mais ideológico e religioso, a gente poderia pensar na questão da reforma protestante, na reforma das artes, no desenvolvimento científico, no renascimento cultural, no iluminismo, entre tantos outros fenômenos, entre tantos outros movimentos, que eu não vou parar para analisar especificamente cada um deles, porque a gente gastaria quase uma aula para falar de cada um desses fenômenos. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei todos esses principais fenômenos, esses principais aspectos da história europeia, joguei isso dentro de um mesmo bojo para dizer o seguinte: é inegável que todos esses fenômenos fizeram com que surgisse uma nova mentalidade no homem europeu e, consequentemente, uma nova mentalidade no campo da compreensão do mundo, da compreensão dos valores. Tá? Esse é o argumento que eu estou defendendo aqui. O homem moderno, isso que nós podemos chamar de homem moderno, né, ou isso que nós podemos chamar de modernidade, nada mais é do que o resultado desse conjunto de modificações que ocorreram na sociedade e na cultura europeia ao longo desses 3 séculos, esses mais de 3 séculos, e que, de certa forma, influenciaram decisivamente o surgimento de novos horizontes, de novos contextos, inclusive de novos territórios, de novos povos, né? O próprio surgimento da nossa história do Brasil enquanto povo, enquanto país, né? Ele está imbuído dentro desse contexto aí do imperialismo europeu, sobretudo o português e o espanhol, em busca de novas rotas comerciais, etc. Né? A nossa história começa dentro desse bojo. Então, o que eu quero que vocês visualizem aqui? Todo esse conjunto de modificações, todo esse conjunto de transformações que ocorreram do século XV até o século XVIII foram fundamentais para que emergisse uma nova mentalidade, para que emergisse uma nova concepção de valores, para que emergisse uma nova concepção de sociedade, de política e de ética, acima de tudo. Tranquilo? A gente tentou resumir em poucas palavras quase 3 séculos de história, mas é basicamente isso. Pergunta do Samuel: não fica meio redundante falar de feudalismo na Europa? Não, porque eu não posso, vamos dizer assim, associar feudalismo à Europa somente a partir da literatura feudal, somente a partir do feudalismo. Né? A Europa foi muito além de feudalismo, sobretudo esses séculos que a gente está pontuando aí, em que o próprio feudalismo estava em crise. Então, se eu for falar de Europa feudal, eu estou falando de um período da Europa, né, de um aspecto só
só no sentido de que não é só no sentido de pouca coisa, né? Foi só isso, pouquinha coisa, mas de somente uma face, né? Um aspecto, uma forma de leitura, uma chave de leitura da sociedade europeia, né? O feudalismo teve seus impactos aí inegáveis e, vamos dizer assim, tudo aquilo que ele produziu, mas a Europa não foi só isso, ela foi além disso, até porque o próprio feudalismo teve um momento, ele teve o seu momento de auge e teve o seu momento de declínio. Daí, eu não sei se seria interessante reduzir a Europa ao sistema feudal, né? A Europa ao sistema feudal. E é uma própria análise também. Não, e aí é uma outra análise, né? O Luiz está pontuando aí uma outra análise. Mas eu estou fazendo uma análise mais ampla, dizendo assim, olha, eu não posso reduzir a Europa só ao feudalismo, né? Não posso reduzir a Europa somente ao feudalismo. Essa é a análise que eu estou fazendo, Samuel. E é o ponto de vista que eu estou defendendo aqui. Não dá para a gente pensar tudo que representou a sociedade europeia, todo esse fenômeno, esses movimentos que a gente está pontuando aqui, e dizer assim, então Europa e feudalismo são a mesma coisa. Não, são faces diferentes, que precisam ser analisadas cada uma nas suas especificidades, correto? E o argumento do Luiz também é válido, né? Então fica essas duas chaves de leituras para você poder avaliar aí a sua afirmação, a sua pergunta. Tranquilo? Dentro desse movimento que a gente está pontuando aqui de nova mentalidade, de mudanças, de modificações, de transformações, no campo dos valores também, isso vai ter uma repercussão muito interessante, muito significativa. Por quê? Os valores, né, os comportamentos, em síntese, aquilo que está no campo da ética, deixa de ter uma fundamentação exclusivamente religiosa, né, e passa a ser analisada e compreendida a partir desse panorama que a gente está desenhando aí de modificação. Né? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma guinada no foco de compreensão. Até então, os valores eles eram compreendidos num prisma absolutamente teocêntricos, né? Lembrando que a gente falou um pouquinho disso quando trabalhamos Agostinho e Tomás de Aquino lá há tempos atrás, né? De que durante o período anterior à modernidade, que nós denominamos a Idade Média, foi um período profundamente marcado por uma intensa influência da igreja no campo dos comportamentos, correto? A gente tem uma ética totalmente teocêntrica, então, agora a gente tem um olhar, de certa forma, mais antropocêntrico para isso que a gente está chamando de valores, tá? Para isso que a gente está chamando de comportamentos. Nesse contexto, nesse cenário, vamos dizer assim, de crítica a uma mentalidade teocêntrica de mundo, a uma compreensão teocêntrica de valores e uma tentativa de fundamentar uma ética na própria natureza humana, né, de fundamentar uma ética a partir do próprio homem, a partir de um humanismo, é que nós inserimos o pensamento ético de Kant, tá? A ética de Kant, portanto, ela é uma ética tipificamente humanista, no sentido de que a própria natureza humana é fundamento dos valores, e não mais uma entidade fora, um Deus fora, ou uma religião fora, fundamentando e solidificando os valores, né? A própria natureza humana, ela garante fundamento para os valores. Os valores objetivamente válidos são oriundos da própria natureza humana e assim devem ser. Né? E assim devem ser. Né? Daí, a ética moderna, ela é uma ética, vamos dizer, antropocêntrica, em detrimento da ética teocêntrica da Idade Média. A ética moderna é uma ética antropocêntrica. É uma ética de natureza humanística. Isto é, a compreensão dos valores está focada na própria natureza humana.
né? A própria natureza humana, ela é a base, ela é o solo, ela é o substrato para a gente fundamentar isso que a gente está chamando de valores. Então, por isso, eu estou pontuando aqui que nós tivemos uma mudança de guinada, nós tivemos uma mudança de rumo, desculpa aí a redundância agora, nós tivemos uma guinada de rumo, tivemos uma mudança de rumo, ou seja, saímos de uma ética teocêntrica fundamentada em valores religiosos e estamos agora numa compreensão mais antropocêntrica, mais humanística dos valores. Até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo até aqui? Sim, sim. Tem alguém aí, gente, além do Samuel e do Luiz? Tem alguém na sala? Tem? Né? Tem alguém aí além do Samuel e do Luiz? Tem o Alan, tem a Bruna, né? Tá tranquilinho até aqui, certinho? Então, beleza, vamos avançar. Ruscaia, isso aí, dá um retorno aí para a gente avançar. Beleza. Kant, avançando aqui, é um pensador do século XVIII. Né? Daí, eu já posso concluir que a filosofia de Kant, ela está dentro desse movimento que a gente está chamando aí de antropocentrismo e de humanismo. Ela é uma filosofia situada dentro desse movimento, ela é uma filosofia situada dentro desse contexto que a gente está desenhando até então. Sendo assim, uma das primeiras características, e talvez, eu arrisco a dizer, uma das características centrais na ética kantiana é que ela é uma ética deontológica. Uma ética deontológica. E você pode pensar assim, caraca, que vem a ser esse palavrão todo, que vem a ser essa discussão toda, uma ética deontológica. Isso quer dizer o quê? Uma ética deontológica quer dizer que ela é uma ética do dever. Né? Ela é uma ética que vai focar muito na questão do dever. O dever aqui é entendido como sendo algo objetivamente válido que você precisa cumprir independente de contextos, independente de circunstâncias. O dever, vamos pensar assim, é aquilo que você tem por obrigação moral de fazer, que mesmo que variem os contextos e as circunstâncias, você continua focado nessa obrigação moral a ser feita. O dever é aquilo que não pode ser de outra ordem, é aquilo que não pode ser mudado, é aquilo que não pode ser modificado. É aquilo que você tem como obrigação. Isso quer dizer uma ética deontológica, uma ética do dever. Né? Então, a moral kantiana, a ética kantiana, ela é pautada o tempo todo nessa compreensão de dever moral. E dever moral é imperativo categórico. Né? Dever moral, ele é um imperativo categórico. O imperativo categórico é uma ordem dada à razão pela própria razão, ou seja, a própria razão dá a ela mesma uma ordem a ser cumprida, e essa ordem ela tem que ser executada independente de qualquer contexto, independente de qualquer circunstância. O imperativo categórico em Kant, ele é formulado a partir de uma lei maior, que é o devis, porque deves, né? E essa lei maior, essa formulação do imperativo categórico em Kant, ela vai dizer assim, faça de tal maneira que a máxima da tua ação tenha validade universal. Haja de tal maneira que a máxima da tua ação tenha validade universal. Isso basicamente representa dizer o quê? Aquilo que eu faço, vou voltar nela já, aquilo que eu faço tem que ter objetividade universal. Grosso modo, aquilo que eu faço, eu devo agir aos outros, em relação aos outros, da mesma forma como que eu gostaria que os outros reagissem
em relação a mim. É isso que o Kant está propondo. A minha ação no mundo, o meu jeito de agir no mundo, ele tem que ter como prerrogativa essa ideia de que a máxima da minha ação tenha um valor universal. A validade da minha ação tenha um valor universal. Isso é extremamente importante a gente analisar, porque eu tenho uma prerrogativa ética, eu tenho uma base ética aqui que está tentando ser modelo, que está tentando ser paradigma de ação universal, de valor universal. O Kant está propondo uma ética que seja objetiva, que seja rigorosa e que tenha validade universal. Quando a gente fala de validade universal aqui, a gente está entendendo que é algo que não pode ser modificado, algo que não pode ser mudado. Por exemplo, respeito. Respeito é um imperativo categórico. Respeito é uma prerrogativa ética universal, segundo essa ideia kantiana. Por exemplo, a dignidade do outro, né? A dignidade do outro, da outra pessoa, é um imperativo categórico. É uma prerrogativa ética universal, né? Então, ou seja, a gente está o tempo todo tentando fundamentar uma ética, tentando buscar uma ética que seja base para todo comportamento individual, para todo comportamento objetivo específico de determinada pessoa, de determinado grupo, né? O que você não entendeu ali, Samuel? Vamos lá, a seta anterior, a primeira seta. Qual é a primeira seta? É essa? Essa aqui é uma explicação do que é uma ética deontológica. Qual? Só tem duas, só tem essa. A laranja? Qual, gente? Seta laranja. Essa aqui? Aqui é apenas para dizer que dever e lei moral em Kant equivale a imperativo categórico, né? Dever e lei moral em Kant, quando a gente fala de valor moral em Kant, de ler moral em Kant, eu estou falando de imperativo categórico. E aí é isso que eu falei até agora, né? De que a ética em Kant ela é formulada como um imperativo categórico. E agora a gente vai começar a desmembrar, né, o que é esse entendimento de imperativo categórico. Lá nas setas subsequentes, nós vamos fazer um desmembramento do que é imperativo categórico, uma compreensão mais ampliada desse termo de imperativo categórico, tá? Eu só preciso que vocês saibam o quê? Que em Kant, o que a gente está chamando de dever moral e de lei moral constitui um imperativo categórico. O que é um imperativo categórico? É um dever moral imposto pela própria razão a ela mesma que não pode ser modificado em hipótese das circunstâncias e dos contextos. Né? Por quê? Muitas das vezes a gente tende a agir, e aí quando a gente for falar do utilitarismo, isso vai ficar, quando a gente for fazer o comparativo, isso vai ficar mais claro. Muitas vezes a gente tende a agir de acordo com forças de circunstâncias. Correto? Muitos de nós, nas nossas ações, nós agimos de acordo com as circunstâncias. Né? O Mário Sérgio Cortella chama isso numa obra dele, Ética e Vergonha na Cara. Acho que até vocês leram comigo lá no segundo ano, não foi? Foi a turma de vocês ou foi a outra? A gente leu essa obra no segundo ano, fizemos um grupo de estudos dela. O Mário Sérgio Cortella chama isso de ética da conveniência. Ética da conveniência quer dizer o quê? Eu só vou agir corretamente se aquilo me trouxer algum tipo de benefício, se aquilo me trouxer algum tipo de ganho, algum tipo de consequência benéfica. Quando a gente for falar do utilitarismo, eu vou enfatizar muito isso. Exemplo, eu sou contra a corrupção na política, mas se o candidato X for eleito e me dá um cargo comissionado, eu quero. Né? Mas eu sou contra, mas eu quero se for me beneficiar. Tá? Então, ou seja, a gente faz discursos éticos muito interessantes, muito universalistas, quando são para os outros. Quando diz respeito a nós mesmos, a gente muda um pouquinho o figurino.
né? A gente age ao sabor das conveniências, ao sabor das circunstâncias. É isso que aqui está sendo totalmente criticado, está totalmente em oposição, né? O imperativo categórico quer dizer o quê? Olha, tem uma máxima a ser cumprida, tem um dever moral a ser cumprido, esse dever moral tem que ser objetivamente cumprido, independente das circunstâncias em que o indivíduo se ocupa. É como se nós não tivéssemos a opção moral, né, a opção moral, a saída moral em recusá-lo. Tá? Nós não tivéssemos a saída moral em recusá-lo, porque aquilo é uma ordem moral, é um imperativo moral, é um dever moral, é uma lei moral imposto pela própria razão. Né? Deves porque deves, independente dos contextos e das circunstâncias. Por que o Kant foi levado a formular essa ideia de imperativo categórico, essa ética mais rigorosa? Quando o Kant vai analisar a natureza humana, a natureza dos valores e dos comportamentos, ele vai entender que, por natureza, o ser humano tem uma disposição muito primitiva em fazer o próprio bem, em trabalhar apenas pelo próprio bem. Concordam com isso? Eu absolutamente estou de acordo. Há uma natureza em nós, há uma tendência em nós em fazer aquilo que vai nos beneficiar o tempo todo, em detrimento do benefício do outro, né? Em detrimento de que se o outro vai adquirir alguma coisa com isso, se isso vai danar com a vida do outro, se isso vai detonar com a vida do outro, não tem problema, mas eu garantindo as minhas próprias benesses, os meus próprios benefícios, está ok, está valendo. Né? O Kant insurge contra essa ideia e ele vai dizer assim, isso faz com que as paixões, os apetites, os impulsos tornem as pessoas insaciáveis de tal modo que elas não medem esforços para satisfazer suas ambições. O Hobbes já detectava isso, né? Quando a gente falou de Hobbes, a natureza humana é má, né? O homem é lobo dele mesmo, é interesseiro, é egoísta. O Maquiavel já falava isso na sua obra. Então tem uma tendência do ser humano se comportar apenas de acordo com aquilo que vai lhe trazer algum tipo de benefício, independente se isso representa perdas para o outro. Eu estou preocupado comigo mesmo. Eu estou preocupado em resolver os meus próprios problemas. Eu estou preocupado em dar conta dos meus próprios interesses, o resto se exploda. Então, essa tendência, o Kant vai dizer que isso é muito natural do ser humano. Portanto, eu não poderia jamais, em hipótese alguma, fundamentar uma ética na subjetividade. Aí eu vou usar a redundância, Samuel. Fundamentar uma ética na subjetividade individual. Justamente para enfatizar o quê? Uma ética não pode ser fundamentada a partir de valores individuais, a partir do que cada pessoa acha que é certo, a partir daquilo que cada um acredita ser verdade, a partir do que cada um defenda como ponto de vista. Né? Eu não posso fundamentar uma ética aí. Por que eu não posso fundamentar uma ética aí? Porque eu estaria autorizando, né, necessariamente, como conclusão lógica disso, eu estaria autorizando que todas as pessoas agissem do jeito que elas acham que devem agir. E nós teríamos uma barbárie moral enorme nessa sociedade, mais do que já temos hoje. Né? Daí o imperativo categórico, ele é uma espécie de garantia de que nós teremos um fundamento, né, seguro, no qual nós apoiamos determinados valores, né? No qual nós edificamos determinados princípios que tenham um mínimo de validade universal e que tenham um mínimo de fundamento para quê? Para que norteie, para que regule a ação das pessoas de maneira que elas não possam fazer o que elas acham que devem exatamente. A lei, por exemplo, é um imperativo categórico. Né? A lei de qualquer país, de qualquer nação, é um imperativo categórico. Por que é um imperativo categórico? Porque elas servem como referências universais de valores. Muito embora os indivíduos descumpram as leis. Já pensou se nós não tivéssemos
As tendo, as pessoas já as descumprem. Imagine se nós não tivéssemos leis. Como é que seria essa sociedade? Daí, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma ética de caráter objetiva, não subjetiva, tá vendo? Ó, ela não é subjetiva. Por que ela não pode ser subjetiva? Porque eu autorizaria com que cada indivíduo agisse segundo suas paixões e interesses. Ela é uma ética de caráter objetiva, tentando fundamentar uma norma universal para os valores, né? Por isso, essa ética kantiana, que a gente está denominando aqui imperativo categórico, ela tem como ponto de partida pelo menos dois horizontes. Primeiro, encontrar um fundamento universal para a moralidade. Depois, a norma moral deve ser cumprida por todos os indivíduos em qualquer circunstância. Eu não tenho a opção de deixar com que cada pessoa faça o que elas acham que devem fazer. A norma moral, ela tem que ter validade universal. E ela é uma ética racional, porque na visão kantiana apenas a razão é capaz de impor leis a ela mesma, né? Apenas a razão pode impor a elas mesmas uma orientação, uma lei a ser seguida. Tá? Desse modo, os imperativos categóricos em Kant são orientativos máximos, são leis máximas, são leis gerais. São princípios universais de valores sobre os quais a gente ergue todo um edifício ético. Tá? Os imperativos categóricos são isso, são princípios universais de valores, pautado na razão, né? Pautado na razão, e que garante, vamos dizer assim, um fundamento universal para uma ética e que não esteja vinculado às particularidades. Diferentemente dos imperativos hipotéticos. O que são os imperativos hipotéticos? O indivíduo decide seguir ou não. Né? O próprio nome sugere, é uma hipótese. O indivíduo decide se vai seguir ou não. Eu posso decidir o que eu vou comer agora no almoço, eu posso decidir o que eu vou vestir, são hipóteses. A ética não pode ser imperativos hipotéticos. A ética tem que ser imperativos categóricos, tem que ser fundamentadas em imperativos categóricos. Quer dizer o quê? Isso não pode ser mudado. Respeito, exemplo, respeito, tem que valer em todos os contextos e circunstâncias. Não é da particularidade do sujeito, não é da escolha do sujeito se vai respeitar ou não. Ele é obrigado a respeitar, porque deves. É um imperativo categórico. Né? O indivíduo não pode escolher se vai cumprir ou não a lei, ele tem que cumprir a lei, porque a lei é um imperativo categórico. E assim, a gente poderia fazer outras análises aqui, tá bom? Daí, eu tenho, então, um princípio ético fundamentado num valor, que é um valor universal, que tem a máxima universal, que tem uma validade universal. Uma ética rigorosa, mas que pretende estabelecer princípios universais de valores para que a gente tenha aí um mínimo razoável de equilíbrio nos comportamentos e assim por diante. O nosso tempo está indo, tem mais 2 slides para trabalhar, aí na semana que vem eu vou partir desses 2 e a gente avança, tá? Muito obrigado pela companhia até aqui. Se tiver perguntas dentro disso, vocês trazem as perguntas para a semana que vem, que não daria tempo da gente analisá-las agora, tá? Aí traz para a semana que vem as perguntas e a gente amplia essa discussão, tá bom? Linda tarde para todos, bom almoço, até a próxima aula.